Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte, a mais um capítulo do Epstalk. Aqui quem fala é o Igor Provença, eu sou o apresentador deste programa, eu sou advogado, eu atuo nas áreas trabalhista, previdenciário e também criminal. No entanto, apesar de eu ser um advogado, a minha maior paixão, meu maior amor está no estudo da filosofia. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este podcast só para falar sobre isso. Caso seja essa a sua primeira vez no Epstalk, seja muito bem-vindo. O Epstalk é um podcast focado somente em filosofia. Porém, claro, não falamos apenas de filosofia teórica, também gostamos de falar sobre outros assuntos e aplicar sobre eles uma perspectiva filosófica. Como, por exemplo, no nosso podcast sobre pornografia, que foi o Epstalk 5, onde eu falei sobre este grande fenômeno social que merece muito debate e também a atenção das pessoas e até mesmo da política, né? Visto os efeitos nocivos que eu expus no podcast. Nos nossos outros podcasts falamos sobre obras platônicas, né? Até o presente momento eu estou trabalhando sobre Platão, eu estou analisando as obras platônicas e gravando podcast aqui para vocês. Até o presente momento já fiz o podcast do Teteto, do Lax, da Apologia de Sócrates, do Menon e foi só isso. Foram só esses os livros de Platão, os diálogos platônicos que eu consegui trazer aqui para vocês. Resumindo eles, né, basicamente, e também dando uma explicação do significado por trás da ideia que Platão tenta passar com cada um desses diálogos, que boa parte deles são aporéticos, né? Os diálogos de Platão são propositalmente aporéticos, né? Para quem não sabe o que é aporia é quando o diálogo ele não chega numa conclusão objetiva, ele não chega no final do diálogo e fala, o que a gente está tentando descobrir é isso aqui, essa é a resposta. Não, Sócrates ele gosta de provocar a reflexão das pessoas, Sócrates não, né? Platão gosta de provocar a reflexão nas pessoas que se deparam e apreciam suas obras, né? O Sócrates, ele também tem essa perspectiva, já que ele é o personagem protagonista dos diálogos platônicos. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que ele fez em vida foi registrado por seus alunos e seus seguidores. Entre eles, o maior de todos, Platão, que é graças a Platão que nós temos acesso a esses diálogos riquíssimos, a essa sabedoria riquíssima que é a de Sócrates, que é basicamente um dos pais da filosofia ocidental, né? Isso se não for o pai da filosofia ocidental, né? Para muitos estudiosos, Sócrates é de fato o pai da filosofia. E no nosso último capítulo, nós pudemos trazer aqui para vocês um podcast compartilhado, né, com a participação do professor Eric Cervelli, que é um bom amigo meu, professor de filosofia e um cara dotado de grande conhecimento filosófico, onde nós conversamos sobre a questão do relativismo, sobre os problemas morais e as implicações filosóficas do relativismo moral, ético e cultural. E também falamos bastante sobre a sua contraposição, que é o realismo, né? Assunto esse que eu pretendo tratar mais vezes aqui no podcast, nos próximos capítulos. Mas hoje, neste 8º capítulo do Epstalk, eu vou trazer para vocês uma das melhores obras de Platão, um dos livros mais profundos e também um dos mais difíceis, tá? Assim como Menon, que também é um diálogo bem difícil, e eu levei um bom tempo para gravar o podcast para vocês, porque de fato é um diálogo que requer muita atenção, requer muita concentração para poder entendê-lo de cabo a rabo. Este não é diferente, que eu vou falar aqui para vocês hoje, que é o Górgias. E para quem não conhece, o Górgias ele é um diálogo onde Sócrates vai debater com 3 figuras. Primeiro é o próprio Górgias, né? Os diálogos platônicos, o título dos diálogos costuma ser o nome do interlocutor daquele que conversa com Sócrates, né? Geralmente ou é um mero diálogo e às vezes é uma discussão mesmo, um debate. Neste aqui é o Górgias, que vai ser o primeiro a debater com o Sócrates, e eles vão debater sobre o que é a retórica, sobre o que é a oratória, né, do que se trata esta arte. Logo em seguida, Sócrates vai debater com Polo, que é o aluno de Górgias, e aí eles vão debater sobre o que é
a justiça e a injustiça também. E em terceiro virá Cállicles. Cállicles será a última figura do qual Sócrates terá um debate, um diálogo, e é a melhor parte desse diálogo todo, porque eles vão conversar sobre o que de fato é o bem e o que de fato é viver de forma justa. E Cálix ele vai ter uma perspectiva quase que nihilista, quase que Nietzscheana. Cálix é quase que um proto-Nietzsche. Mas eu vou chegar lá e vocês vão entender do que se trata esse diálogo. E vocês vão ver que Gorgias é, de longe, assim, um dos melhores diálogos de Platão e um dos que traz uma das maiores lições de moral, uma das maiores lições de moral que Platão pode nos trazer. Mas antes de nós entrarmos diretamente no diálogo, eu preciso contextualizar para vocês o que estava acontecendo na cidade de Atenas no momento do diálogo. Lembremos, Sócrates é um filósofo ateniense e ele foi condenado, tá bom? Ele foi condenado pela democracia ateniense. Quem escutou o Epistalk 3 sobre a apologia de Sócrates, o nome do podcast é A Morte de Sócrates. Quem ouviu sabe que Sócrates foi condenado à morte pela própria população, pelo próprio povo ateniense, tá bom? E o que vocês precisam saber para poder entender bem esse diálogo, Gorgias? Vocês precisam entender que a Atenas foi a primeira democracia do mundo, foi a primeira democracia ocidental, no mundo ocidental, tá bom? E ela estava, no momento desse diálogo, em um lento processo de degradação. A democracia ateniense estava rumando aí às ruínas, tá bom? E por que é importante vocês entenderem isso? Porque o que fez a democracia ateniense ir para a vala? O que aconteceu é que muitos sofistas, que são pensadores aí de Atenas, que se valiam da boa oratória para poder persuadir as pessoas, apenas persuadir. O intuito deles era somente esse. Se valia desta habilidade para ganhar vantagens políticas. Então, a maior parte dos políticos de Atenas, daqueles que mandavam na cidade, que ganhavam poder político e social, eram justamente pessoas que se valiam da sua oratória para convencer o povo ateniense a dar-lhes o poder político, a subir hierarquicamente dentro da sociedade, só que de uma forma injusta. Né? Eles falavam apenas aquilo que o povo queria ouvir e dessa forma eles ganhavam o voto do povo ateniense, ganhavam o apoio e assim ganhavam poder político. É assim que funcionava. Era quem falava mais bonito, era quem falava melhor, era quem dizia o que o povo queria ouvir. Né? E Sócrates, uma das razões do porquê Sócrates ele é contra a democracia, uma das razões é essa. Né, que numa democracia as pessoas não vão votar naquele que vai dizer a verdade, que vai dizer o que elas precisam ouvir, que vai dizer o que é justo de fato. Não, as pessoas, via de regra, elas tendem a dar ouvidos àqueles que dizem o que elas querem ouvir. Né? E qualquer semelhança com a democracia brasileira hoje não é mera coincidência. Mas é bom vocês entenderem isso porque isso faz parte, isso está no cerne do diálogo que nós vamos entrar aqui, tá bom? E Gorgias foi um desses sofistas. Ele foi um dos maiores sofistas da cidade de Atenas. Ele era um político e ele era tão bom nisso que ele dava aulas, inclusive. Ele dava aulas de retórica para todos aqueles que queriam, que buscavam ascender socialmente, né, para ganhar aí prestígio popular, ganhar poder político e outras vantagens que vem aí em decorrência de uma boa oratória, de um bom falar, de uma boa retórica. Então Sócrates e seu fiel escudeiro Querofonte, né, que é o brother aí de Sócrates, que segue ele para todo canto, eles vão até a casa de Cállicles, onde está Gorgias e Polo, seu aluno. Chegando lá, Sócrates ele está muito interessado em saber sobre o que é a retórica, na perspectiva do próprio Gorgias. E ele pergunta, bom, meu caro Gorgias, o que é a retórica? O que é essa arte que você ensina para tantas pessoas? Né? E Gorgias vai responder o seguinte, ele vai dizer
que a retórica consiste em lidar com discursos, que esse é o objeto da retórica e é nisso que consiste o exercício da retórica, em fazer bons discursos. Só que Sócrates ele vai questionar o seguinte, vejam bem, discurso aqui não se trata unicamente de você falar para o público, tá, pessoal? Discurso é também você dar palestras, escrever textos, escrever livros, entendeu? Discursar vem daí, de você expressar verbalmente ou por meio da escrita algum conhecimento, né? Algum conhecimento, seja ele qual for, você expressa ele por meio de discursos. E Sócrates vai dizer o seguinte, tá, mas calma aí, a medicina também lida com discursos. O médico, quando ele fala sobre a medicina, ele está discursando. Quando ele escreve, faz um tratado de medicina, ele está fazendo um discurso. Então Sócrates ele questiona de qual tipo de discurso que a retórica trata. Qual que é o discurso objeto da retórica? Sobre qual assunto? E aí, Gorgias, para tentar escapar do questionamento de Sócrates, ele vai dizer o seguinte: é que nas outras artes, todo conhecimento, por assim dizer, ele diz respeito a trabalhos manuais ou práticas do mesmo tipo, enquanto que a retórica não tem nada a ver com isso, com atividades que se usam as mãos, sendo alcançados por meio de discursos todos os seus atos e realizações. Só que aí Sócrates, que não é nem um pouco bobo, ele vai dizer, bom, mas espera aí, a aritmética, o cálculo da geometria, o gamão e tudo isso são conhecimentos, são artes que não recorrem à ação, a uma atividade manual. São artes que dependem essencialmente da palavra, que são teóricos também, e nem por isso chamamos isso de retórica. Então, por favor, Gorgias, me diga de qual que é o objeto da retórica, de que tipo de discurso que a retórica lida. E Gorgias vai dizer assim que o discurso do qual a retórica lida é o discurso relativo aos negócios humanos e aos mais importantes. E aí Sócrates vai dizer, bom, mas quais são as coisas mais importantes? Porque se você perguntar para um economista qual que é a coisa mais importante, qual que é o negócio mais importante que os humanos lidam, ele vai dizer que é o dinheiro. Se você perguntar para um médico, ele vai dizer que é a saúde. Então, me diga, quais que são as coisas mais importantes que as pessoas têm que lidar? Quais são os negócios humanos mais importantes? E aí Gorgias vai assumir que, para ele, o maior bem se trata de deixar os homens livres em suas próprias pessoas, como também torná-los aptos para dominar os outros em suas respectivas cidades. Ou seja, vejam bem, para Gorgias, o negócio humano mais importante consiste em saber dominar outras pessoas e outras cidades. Isso que importa, no final das contas, para Gorgias. E Sócrates vai dizer então que, basicamente, a definição de retórica consiste em persuadir, que essa é a finalidade da retórica, e Gorgias vai concordar com ele e dizer de fato, essa é a finalidade da retórica, é a persuasão. Gorgias admite isso. Só que Sócrates percebe que ainda falta um pouco mais para chegarem na conclusão do que de fato é a retórica, porque ele vai dizer o seguinte, mas veja bem, Gorgias, todas as artes buscam convencer e persuadir. O médico busca convencer você de que é melhor você comer uma maçã do que comer 1 quilo de gordura, sei lá, enfim. Ele tenta te convencer de que praticar hábitos saudáveis é melhor do que hábitos não saudáveis. O mesmo sobre o economista e todas as demais artes. Eles vão convencer você de que algo é verdadeiro e de que algo trará mais bem do que outro algo. Enfim, todas as artes possuem um conhecimento que busca a persuasão. Então, vamos lá. A retórica é a arte dos discursos que lida com os melhores negócios humanos, que consistem em convencer e persuadir. Convencer e persuadir os outros. Mas sobre qual assunto em específico, Gorgias, a retórica busca convencer e persuadir? E aí, Gorgias, sem ter para onde correr, finalmente admite
que a persuasão de que trata a retórica é aquela que se exerce nos tribunais e nas assembleias democráticas, que se relaciona com o que é justo e o que é injusto. Isso é muito importante, pessoal. Gorgias está dizendo que a retórica lida com o que é justo e com o que é injusto. Ou seja, ele persuade as pessoas sobre aquilo que é ou não justo, basicamente. Esse é o foco da retórica. Convencer, persuadir as pessoas sobre o que é justo e o que não é justo. Beleza? Fixem bem esse ponto. Porque neste momento do diálogo, Sócrates vai trazer dois conceitos que são importantíssimos para a história da filosofia, que são os conceitos de doxa e episteme. Decorem essas palavras, tá? Doxa significa, do grego antigo, significa eu ia falar errado já. Significa crença. Significa opinião. Isso é doxa. Enquanto que episteme significa conhecimento. É o conhecimento verdadeiro, não é a mera opinião, o mero achar. Sabe quando a pessoa fala, eu acho, na minha opinião, eu acredito que isso aí é doxa. Quando a pessoa fala, eu sei que de fato A é igual a A, isso é episteme, isso é conhecimento verdadeiro, tá bom? E, para quem não pegou, aqui vai uma rápida curiosidade, o nome desse canal é Epstalk, justamente porque referencia o conceito de episteme e o estudo da epistemologia, que é a busca pelo conhecimento verdadeiro. E por que Sócrates toca nesse ponto? Bom, porque ele vai falar assim para Gorgias: há duas formas de persuasão. A persuasão que causa uma crença e a persuasão que causa o conhecimento, a episteme. De qual dessas duas formas de persuasão se trata a retórica? E aí Gorgias, ele vai assumir que de fato a forma de persuasão de que trata a retórica é a da crença. Ele produz apenas a crença nas pessoas e não o conhecimento verdadeiro. Então Sócrates vai dizer, o orador ele não instrui os tribunais e as demais assembleias a respeito do justo e do injusto, mas apenas lhes desperta a crença sobre isso. E aí Gorgias começa a ver que o cerco está fechando pro lado dele. E aí, já ligeiro do jeito que Gorgias é, ele começa a dizer o seguinte, mas olha só, Sócrates, a retórica ela tem que ser usada para o bem. Eu consegui convencer um paciente a tomar remédio. Eu não sou médico. E meu irmão, que é médico, não conseguiu convencer esse paciente. Então, a retórica tem que ser usada para o bem e não para o mal. Então, não é minha culpa se, quando eu ensino retórica para meus alunos, eles usam ela apenas para ganhar vantagens políticas e sociais individuais, apenas para eles mesmos, né? E não ajudar o resto das pessoas. E não ajudar a contribuir com o florescimento de Atenas. Não é minha culpa, né? E ele até faz uma analogia. Ele fala assim, o cara que dá aula de boxe, por exemplo, se o aluno dele sai boxeando todo mundo, a culpa não é do boxe em si, nem do professor, mas do aluno que está fazendo mau uso da arte. Então ele finaliza dizendo que assim, o professor transmitiu seus conhecimentos para serem bem aplicados. Foi o aluno que fez mau uso deles. Esse é o argumento de Gorgias, porque ele tá vendo que ele já entendeu aonde que o Sócrates quer chegar e ele tá tentando fugir da grave acusação que tá vindo sobre ele. Mas, claro que não tem como escapar de Sócrates. Não tem como você escapar da sabedoria socrática. Porque Sócrates vai dizer o seguinte: então vamos lá, Gorgias. Você está me falando que a retórica produz apenas a crença e não o conhecimento verdadeiro. O que significa que você consegue convencer apenas ignorantes. Apenas pessoas ignorantes, porque se você conversar com uma plateia de médicos, tudo que você dizer a respeito sobre a medicina não vai convencê-los. A sua arte lida somente com pessoas que são ignorantes, com a massa, com a maioria das pessoas.
E se você não sabe o que de fato é o bem e o justo, já que você próprio assume que não há necessidade de saber dessas coisas. O próprio Gorgias fala isso. Ele fala assim: não é um grande bem humano, Sócrates, você não precisar aprender sobre nada, não ter nenhum conhecimento verdadeiro e mesmo assim ganhar poder social, ganhar poder político, avançar, subir na sociedade e ganhar grandes vantagens? Não é isso um bem? E Sócrates vai dizer que não. Porque você não tem o conhecimento sobre o que é justo e injusto, então como é que você pode dizer que os seus alunos, ao praticarem a injustiça, estão fazendo mau uso da retórica, se nem você sabe o que é justo, se nem você ensina para eles o que é a justiça de fato? Você apenas ensina aquilo que é conveniente para eles no momento. No momento A, é conveniente você defender o que é justo, que A seja o justo, e em outro momento é conveniente você defender que B seja justo. Você não sabe o que é a justiça. Então você sabe que você também é culpado pelas injustiças que acontecem no meio daqueles que praticam a retórica, no meio daqueles que se valem da retórica para ganhar poder político. E aí Sócrates quebra no meio Gorgias, porque ele vai mostrar que de fato o orador, antes de ser orador, ele tem que ser justo, ele tem que entender o que é a filosofia, ele tem que buscar o saber verdadeiro antes de aprender a falar bonito e convencer e persuadir as outras pessoas, porque do contrário, ele só tá ensinando uma multidão de ignorantes a continuarem sendo ignorantes e adquirir vantagem em cima disso. Esse é o problema da retórica na Grécia Antiga, é o ponto que o Sócrates está querendo chegar aqui ao falar de retórica. E aí, nesta hora, depois do Sócrates destruir o Gorgias, o seu aluno Polo, o aluno de Gorgias, ele entra na discussão, ele assume o outro polo do debate contra Sócrates e ele vai dizer o seguinte: tá bom, Sócrates, então faz o seguinte, me defina você o que é a retórica, que tipo de arte você acha que é a retórica? E aí Sócrates vai responder que na verdade não é arte de espécie alguma, que na verdade a retórica é só uma rotina, é só uma prática, uma experiência. Se eu não me engano, no texto original em grego ele diz empiria, que significa justamente experiência, cuja finalidade é somente produzir prazer e satisfação. E ele vai além. Para Sócrates, a retórica é apenas uma parte de certa coisa que está longe de ser bela. Sócrates vai dizer que a retórica é nada mais do que pura lambeção de saco. Né? Ele fala aqui que é uma adulação, uma bajulação. É um puxa-saquismo, entendeu? Você usar a retórica, você dominar a retórica consiste nisso. Você dizer o que os outros querem ouvir, bajular as pessoas, entendeu? Adular, dizer aquilo que causa prazer aos ouvidos delas, entendeu? E com base nisso, Sócrates vai explicar uma coisa que é muito interessante. Vejam, nós temos coisas que chamamos de corpo e alma. Nós temos um corpo e uma alma, correto? Nesse ponto eu imagino que todo mundo concorda, né? Sócrates vai dizer que existem coisas que fazem bem para o corpo e para a alma. Ele vai dar as seguintes explicações, as seguintes definições. Para o corpo, existe uma coisa que mantém ele bom, que é a medicina, né? Ou seja, a medicina mantém o corpo saudável. E existe uma arte, além da medicina, que não só mantém o corpo bom, mas torna ele melhor, que é a ginástica. E para a alma também existem artes que tornam ela, que mantêm ela boa, pura e tornam ela melhor, que é a justiça e a legislação. Né? A justiça mantém a sua alma boa, mantém a sua alma pura, e a legislação é o meio do qual você melhora a sua alma e, por conseguinte, você melhora a alma dos outros também. Quando Sócrates fala de legislação aqui, pessoal, não é no sentido de você escrever uma lei, que é o conceito moderno de legislação. Quando ele fala em legislação, ele está basicamente falando aqui de moral, entendeu? E também está falando de criar leis, obviamente. É que naquela época as leis não eram escritas, era uma coisa verbal, era o conhecimento geral das pessoas que era entendido como lei. Então, basicamente, o que Sócrates está falando aqui, quando ele fala em legislação, é o exercício da justiça dentro da cidade, dentro da polis. E aí, Sócrates vai dizer o seguinte, isso é muito interessante.
Da mesma forma que existem coisas que fazem bem para o corpo e para a alma, existem coisas que aparentam fazer bem, mas na verdade não fazem bem nenhum. E na verdade chegam a fazer mal para o corpo e para a alma. O oposto da medicina, dirá Sócrates, é a culinária. E a culinária na Grécia Antiga, pessoal, não é entendida da mesma forma que nós entendemos hoje. Porque a culinária era basicamente você fazer pratos deliciosos e saborosos. Era você saber bajular o paladar das pessoas, né? Buscar apenas o prazer de comer uma boa comida, né? De saborear, mesmo que esta comida em questão não faça bem para a sua saúde. E a medicina, né, na Grécia Antiga consistia basicamente em um bom regime, em uma boa nutrição, em comer coisas saudáveis, né? Não existia farmácia na Grécia Antiga, não existiam remédios do jeito que nós entendemos hoje. Então, boa parte da medicina na Grécia Antiga consistia nisso, em você se alimentar bem, basicamente. Por isso que Sócrates vai dizer que o contrário da medicina é a culinária, porque a culinária consiste basicamente em comer coisas que apetecem o seu. Que apenas satisfazem o paladar das pessoas. Entendeu? E o contrário da ginástica é a ornamentação. Falei certo? É, isso mesmo. Ornamentação, né? Ele usa uma outra palavra que eu nunca tinha ouvido falar, que é indumentária, enfim. A ornamentação basicamente é você se vestir bonito, você usar boas roupas, né? Usar maquiagem, enfim, vestimentas que vão aparentar uma suposta beleza que não é real, né? Se você quer ter um corpo bonito, um aspecto apresentável, você precisa fazer ginástica, você precisa fazer exercícios. Isso vai trazer para você um corpo de fato belo. Enquanto que a ornamentação, na verdade, é um simulacro, é uma simulação, é você buscar enganar os olhos das pessoas, é você aparentar ser bonito e belo, e você, na verdade, não é. Agora, olhem só. Da mesma forma que existem artes que fazem bem para o corpo, como a medicina e a ginástica, e práticas que aparentam fazer bem, mas que na verdade fazem mal, que é a culinária e a ornamentação, também existe essa mesma relação na alma. Existem artes, como eu mencionei agora há pouco, que fazem bem para a alma, e artes que aparentam fazer bem, mas na verdade não faz bem nenhum, não trazem bem nenhum para a alma. O contrário da justiça, dirá Sócrates, é justamente a retórica. Enquanto o homem justo, ele diz a verdade, ele diz o que as pessoas precisam ouvir, ele tem boas práticas que são justas, o cara da retórica, ele apenas aparenta ser justo. Ele engana as pessoas, ele aparenta ser alguém justo, mas na prática ele não é. E o oposto da legislação para Sócrates é justamente a sofística. O sofista, ele exerce a oratória, ele convence as pessoas daquilo que aparenta ser justo, mas na verdade não é. E consequentemente acaba tornando as pessoas menos justas. E aí Sócrates vai trazer uma alegoria bem interessante que faz total sentido. Ele vai dizer assim: se um chefe de cozinha, um mestre da culinária, acusar um médico diante de várias crianças, acusá-lo no tribunal e pedir a sua condenação, dizendo que ele apenas obriga as pessoas a comer coisas que não são saborosas e que por isso ele precisa ser condenado, expulso da sociedade ou até mesmo morto. De que lado vocês acham que as crianças vão ficar? A criança que não entende, que ainda é imatura, por óbvio que ela vai apoiar o mestre da culinária, o chefe de cozinha que prepara bons pratos que são muito saborosos para os paladares das crianças. Ou seja, elas vão ficar do lado de quem bajula elas e não do lado daquele que diz a verdade que elas não querem ouvir. Vocês estão entendendo essa analogia, essa alegoria que o Sócrates está trazendo? É justamente o que acontece na vida dele. É por isso que Sócrates é condenado, porque ele diz a verdade, ele diz o que é justo. E as pessoas da Grécia Antiga condenam ele, as pessoas de Atena condenam ele
por causa disso, porque elas não sabem o que é o justo e o injusto de fato. Elas preferem ouvir aqueles que dizem as coisas que elas querem ouvir, aqueles que as bajulam, e não o filósofo chato que fala de filosofia o dia inteiro e diz a verdade, diz o que é o justo, o que é o injusto, e diz coisas que não agradam aos ouvidos. Essa é a analogia que o Sócrates traz. E aí Polo vai dizer o seguinte, né? Tá, ok, mas não é melhor você ter poder? O Polo ele vai dizer que os grandes oradores, os grandes sofistas, retóricos e também os tiranos, eles possuem um máximo de poder nas cidades. Eles podem mandar prender quem quiser, exilar quem quiser e até matar quem eles quiserem. Pro Polo, então a retórica não apenas influencia, mas dá um poder de controle sobre a política e a sociedade. Ele vai dizer, Sócrates, isso não é algo bom? Aquele que domina a arte da persuasão pode alcançar o prestígio e evitar punições. Ele se torna o senhor do destino dos outros. Isso não é algo de se admirar, algo de se desejar? Ele inclusive vai mencionar até Arquelau, que é o filho de Pérticas. Ele foi o rei da Macedônia e ele alcançou o poder por meios injustos. Ele matou o próprio irmão, matou o tio. Ele era filho de uma escrava, então, ele, de acordo com as leis, ele não deveria continuar. Ele não deveria se tornar rei, ele deveria continuar como escravo. E ao invés disso, ele mandou matar seu tio, que era o seu senhor legítimo. Ele matou o seu próprio irmão, que seria o herdeiro natural do trono. Ele afogou ele num poço da água e falou pra mãe que ele tropeçou e caiu na água e acabou morrendo, enquanto corria atrás de um ganso. Olha as histórias. E aí ele fala assim, pô, esse cara não é feliz, ele tem todo o poder do mundo pra ele, ele não é alguém que deve ser admirado? E aí Sócrates vai dizer que não, ele não é feliz, e não só ele não é feliz, como na verdade ele não tem poder. E aí Paulo já fala assim, não, mas calma aí, como assim esse cara não tem poder? Explica isso melhor aí. Aqui nesse ponto, Sócrates ele vai explicar que existe uma grande diferença entre você fazer o que você quer e você fazer o que parece ser melhor. Porque, no fundo, o que todos nós queremos é o bem. E muitas pessoas buscam o bem em coisas que aparentam trazer o bem e, na verdade, não trazem. Que nem todos os exemplos que eu trouxe aqui agora, que o próprio Sócrates trouxe, da culinária, da ornamentação e tudo mais. Então ele vai dizer assim, ó, Paulo, você acredita que poder significa simplesmente fazer o que se quer? Se um orador, um tirano faz o que parece ser melhor, mas que no fim prejudica a si mesmo, ele realmente tem poder? E aí Paulo é forçado a admitir que um homem pode fazer o que parece melhor, mas não necessariamente é melhor. Então Sócrates vai concluir da seguinte forma: o verdadeiro poder pertence a quem age com sabedoria e justiça. Os oradores e tiranos que cometem injustiças não são verdadeiramente poderosos, pois acabam se prejudicando no final. O que Sócrates está tentando dizer aqui é que quando você pratica o mal, quando você pratica a injustiça, você faz mal para si mesma para si mesmo, porque você está corrompendo a sua alma. Você está prejudicando a si mesmo, você está se tornando alguém pior. E quando você se torna alguém pior, você se torna infeliz. Entendeu? Você não vive uma felicidade verdadeira. Então o verdadeiro poder não está em fazer o que se deseja, mas sim em fazer o que é bom e justo. Isso te torna poderoso de verdade. Porque aí você se torna senhor de si mesmo. O injusto, o tirano, aquele que tem um falso poder, ele na verdade não é senhor de si mesmo, ele não tem poder sobre si mesmo porque ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo daquilo que aparenta ser bom, mas na verdade não é. Então ele vai dizer que o Arquelau é o mais infeliz dos macedônios. Ele pode ter aparentemente poder, mas na verdade ele não tem poder sobre si mesmo, então ele não é feliz, ele não tem poder nenhum. Por isso que Sócrates vai dizer que os oradores, os sofistas, os retóricos são, na verdade, os que têm menos poder na cidade. Eles podem ter um poder político e tudo mais, né? Mas poder sobre si mesmo eles não têm, logo são infelizes. Então ele vai dizer aqui, né?
O tirano e o orador injusto não são verdadeiramente poderosos, pois, embora pareçam livres e agem como querem, são escravos dos seus próprios desejos desordenados e pelo medo constante das represálias, né? O injusto, o orador injusto, o tirano, ele pode a qualquer momento cair do poder que ele tem, que ele aparenta ter. Então, agir de forma injusta corrompe a alma, e aqueles que cometem injustiça são, na verdade, os mais infelizes. Olha que profundo o que o Sócrates está dizendo aqui. Ele está dizendo que, para a nossa experiência, para os nossos sentidos, certas coisas podem parecer podem parecer boas, mas na verdade não fazem bem nenhum. E que o verdadeiro bem consiste em você buscar a justiça, em você ter uma alma justa. É algo que você não vislumbra por meio dos sentidos, mas por meio da sua razão, por meio de algo que está além dos sentidos. Algo, por assim dizer, metafísico. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: vamos lá então, Sócrates. Quer dizer que praticar o mal é algo tão ruim assim? Praticar atos injustos, ser injusto é algo tão ruim assim? Pior do que sofrer injustiças? Pior do que sofrer o mal? E aí Sócrates vai dizer algo que, para o público neste momento, parece ser algo absurdo, mas que é verdade e vocês vão entender. Ele vai dizer que sim, de fato, Paulo, é muito melhor você sofrer um mal, é muito melhor você sofrer uma injustiça do que praticá-la. Aquele que pratica o mal é mais vítima do que aquele que sofre o mal. Aquele que pratica a injustiça terá mais problemas, sofrerá mais e será mais infeliz do que só aquele que sofre. E aí o pessoal vai à loucura no momento, né? O Polo não acredita no que o Sócrates está falando. Como assim, Sócrates? Quer dizer então que é melhor você sofrer um mal do que praticá-lo? Aqueles que sofrem o mal e a injustiça são mais felizes do que os que praticam? E o Sócrates vai dizer, sim, é isso mesmo. A maior vítima do mal é aquele que a pratica. Pois é. Sócrates está dizendo que aquele que pratica o mal tem a sua alma corrompida e se torna infeliz. Aquele que pratica o mal se corrompe. Aquele que pratica o mal é escravo dos desejos. Aquele que sofre o mal só sofre na hora, mas logo depois ele se mantém justo, ele se mantém íntegro, portanto ele continuará feliz. Ele só é infeliz no momento que sofre o mal. O maldoso, o injusto é infeliz sempre. E Sócrates vai além. Ele vai dizer que aquele que comete uma injustiça e é punido pela injustiça é ainda melhor e mais feliz do que aquele que pratica a injustiça e não é punido. E Paulo, mais uma vez, acha isso um absurdo. Como assim? Aquele que sofre uma injustiça e é punido é mais feliz. Ele foi punido, pô. E Sócrates vai dizer que a punição, ela é desejável. A punição é algo desejável porque torna você melhor. Quando você é punido, ele faz uma analogia, né? Se eu dou um tapa em alguém, é como se o tapa se estendesse para aquela pessoa através da dor. E a marca do tapa fica em você. Então ela deixa uma marca em você, né? A mesma coisa é se eu jogar algo molhado em você. Se eu jogo uma bola molhada em você, o local onde a bola acerta fica molhado, fica úmido, né? Então, o efeito do ato permanece no sujeito que sofreu o ato, que foi contaminado pelo ato. Então, o ato de correção, de punição, que visa a correção, que visa torná-lo mais justo, que visa corrigi-lo, torná-lo melhor, de fato te tornará melhor. Então é bom que você sofra uma punição, porque a punição vai tornar você alguém melhor e mais justo. E vai fazer com que você não sofra mais nas mãos dos seus próprios desejos completamente desordenados que não te trazem a verdadeira felicidade. O negócio aqui é bem louco mesmo. O Sócrates está dizendo coisas que no senso comum ninguém nunca iria concordar, mas que sabemos que no fundo é verdade. Então ele vai dizer assim, se a injustiça é uma doença na alma,
a punição justa funciona como um remédio ou uma terapia que cura essa doença. Então, da mesma forma que quando você busca a medicina para curar de alguma doença sua, você não busca a medicina em si mesma, nem o remédio em si mesmo, mas sim a cura. Você busca a saúde. A punição justa funciona da mesma forma, como um remédio para sua alma, pois torna ela melhor. Então, por mais doloroso que seja, ser punido por uma falta é benéfico, pois corrige o injusto, assim como um tratamento médico doloroso salva a vida do paciente. Já escapar impune equivale a permanecer doente, porque a alma do injusto continua corrompida. Então Sócrates argumenta que quem comete um erro deveria desejar ser punido, para se livrar do mal interno que a injustiça provoca. Ele chega a dizer que, paradoxalmente, um verdadeiro mestre da retórica deveria acusar a si próprio ou aos amigos quando fazem algo errado, para que recebam a devida punição e se melhorem. Pois é, Sócrates é radical, pessoal. Sócrates não é para fracos, tá bom? Eu não sei se vocês notaram isso, mas Sócrates não é para fracos. E aí ele vai concluir então que basicamente a punição é longe de ser um mal, é um bem para o injusto, né? Vai fazer bem para você ser punido e é o único meio de restaurar a justiça na alma de quem errou. Então escapar impune é a pior coisa que pode acontecer para um injusto. Pois quando você escapa da punição, você preserva, você perpetua o mal que existe dentro de você. Portanto, você perpetua a infelicidade. Você continua escravo dos seus desejos e você continua perseguindo coisas que aparentam fazer bem, mas que na verdade não trazem bem nenhum. Então, na visão de Sócrates, a verdadeira desgraça é cometer o mal e não pagar por ele. E a retórica, idealmente, que deveria servir à justiça, ajudando a punir os culpados e a curar as almas, na verdade faz o contrário, né? Porque livra os poderosos das consequências. Livra eles da punição. Então, no fim da conversa com Polo, Sócrates ele vai reforçar que a felicidade tem a ver com a virtude da alma. Consiste em você viver de forma reta. Consiste em você ter uma alma justa e temperante. Não ser escravo dos desejos que condenam você a buscar coisas que só parecem ser boas, mas que na verdade fazem mal. Que virada de jogo, não? E aí, nesse ponto do diálogo, Polo vai dizer o seguinte: tá bom, Sócrates, eu até concordo que aquele que pratica o mal, ele é mais condenável, né? É mais vergonhoso praticar o mal do que sofrê-lo. Mas eu ainda acredito que praticar o mal é melhor do que sofrê-lo. E aí Cállicles, que será o próximo oponente de Sócrates, ele vai entrar no meio da discussão e vai falar assim: mas peraí, Polo, eu tô ouvindo de fato o que eu estou ouvindo? O que o Sócrates disse, ele realmente disse isso? Ele tá dizendo que é melhor sofrer o mal do que praticá-lo? Ele é maluco, né? O Cállicles fica boca aberta, ele não consegue acreditar que Sócrates de fato está defendendo esta tese. E aí chega a tese do Cállicles, que é a lei do mais forte. Vamos lá. Cállicles vai trazer um argumento pesado, um argumento que vai complicar aí pro lado do Sócrates. Ele vai dizer que a crítica de Sócrates por seguir as moralidades convencionais, ele vai dizer que na natureza é o mais forte que tem direito ao que é superior, enquanto que a justiça é só uma invenção dos mais fracos. Vejam bem, para Cállicles, todo esse papo de justiça, de fazer algo virtuoso, é só um papinho dos mais fracos, porque os mais fracos precisam convencer aos mais fortes que usar o seu poder, a sua força para ter mais poder, é algo ruim, é algo feio, é algo injusto. Na visão de Cállicles, todas as leis e normas morais são artificiais. Foram criados pela maioria fraca para se protegerem dos mais fortes. Enquanto que a justiça verdadeira, segundo Cállicles, né, a justiça natural, legitima
que os fortes e superiores dominem os mais fracos e obtenham mais privilégios. Ou seja, ele defende que é justo por natureza que os melhores, ou seja, os mais capazes, mais corajosos e mais poderosos, governem a cidade e usufruam de mais recursos que os demais. Enquanto que a moral convencional, que prega a moderação, a igualdade, a justiça, é só um mecanismo dos mais fracos para conter os mais fortes contra a própria natureza. Eu vou dar um exemplo aqui muito bom de um professor que é o Leonardo Zoccarato. Ele tem um canal no YouTube chamado Escola de Filosofia, que é muito bom. E ele deu um exemplo muito interessante para ilustrar essa ideia de que o mundo é governado pelos mais fracos. Imaginem uma balada. Imaginem uma balada que tem 10 caras e 10 minas. 10 homens e 10 mulheres. Só que um desses caras, um desses homens, é o Brad Pitt. É o Brad Pitt no ápice da sua juventude, no ápice da sua beleza. O que vai acontecer? É óbvio que o Brad Pitt vai ficar com a maior parte das mulheres, né? É óbvio que ele vai ficar com umas 7, 8, talvez as 10, ele vai ficar com ele. E o resto dos caras que não ficou com mulher nenhuma vai ficar chupando o dedo, né? Não vai conseguir nada. Quando eles voltam no dia seguinte para essa mesma balada, tem uma placa escrito assim: cada homem só pode ficar com uma mulher. Porque isso é justo. É justo que cada homem só fique com uma mulher. Para que todos os homens possam usufruir, né, da diversão aí da balada. Aí eu pergunto para vocês, quem que criou essa lei? Foram as mulheres? Não. Foi o Brad Pitt que estava se divertindo? Também não. Foram os caras mais fracos. Foram os caras que não conseguiram mulher nenhuma. Aqueles que vieram com um papinho de que não, é injusto que um cara só consiga conquistar todas as mulheres. Não, tem que ser um para cada. Ou seja, o mais fraco. Esse é o ponto do Cállicles. E esse será o ponto, esse argumento não vai morrer aí não, tá, pessoal? Essa ideia de que a justiça é um simulacro dos mais fracos para controlar os mais fortes, essa ideia vai se perpetuar ao longo da filosofia. Quem vai defender ela com unhas e dentes, inclusive, é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Tá bom? Por isso que o Nietzsche detestava o Sócrates. Mas isso aí é papo para outra discussão, para outro podcast. Esse é o ponto do Cállicles, pessoal. Esse é o ponto do Cállicles. O mundo é governado pelos mais fracos. E não só isso. O Cállicles vai dizer também que a verdadeira felicidade consiste na satisfação irrestrita de todos os desejos. O Cállicles ele vai ser um verdadeiro hedonista, né? O prazer e a satisfação tá acima de tudo. A felicidade, a vida do homem consiste basicamente em buscar o prazer, a bajulação dos próprios sentidos, seguir os seus impulsos, satisfazer os desejos de forma geral, entendeu? Para ele a felicidade consiste unicamente nisso. Por isso que ele vai dizer que os mais fortes são os mais felizes, porque os mais fortes se impõem a sua vontade sobre os mais fracos e satisfazem os seus desejos, basicamente. Então Sócrates vai dizer o seguinte, né? Ele vai falar assim, o homem verdadeiramente forte, não tem medo de satisfazer os seus desejos, ele se impõe e pega o que quer. Legal. Mas seria esse o melhor tipo de vida? O da satisfação ilimitada dos desejos? Aí Sócrates vai falar o seguinte, ele vai trazer uma analogia de tonéis, né, barris. Ele fala, um cara que tem um barril e ele enche até a tampa esse barril e fecha, ele não é mais feliz que o cara que tem um barril furado e que está sempre enchendo e vazando e nunca consegue encher? O cara que vai dizer assim, não, o que nunca consegue encher é mais feliz, porque ele está sempre enchendo. É que ele é orgulhoso, não quer aceitar a analogia do Sócrates, mas de fato, o homem que enche o barril e tampa ele é mais feliz porque ele consegue encher o barril. E aí o Sócrates ele parte para outra analogia. Tá, e o cara que tem catapora, que se coça o tempo todo, né, que é doente, que tem uma doença de pele e se coça o tempo todo, esse cara, ele está se satisfazendo ao se coçar, né? Ele está tendo o prazer de estar se coçando. Mas esse cara é mais feliz que o cara que não tem coceira nenhuma? Que o cara que não é atormentado pelo desejo constante de se coçar? E aí Cálix, mais uma vez sendo muito orgulhoso, ele vai dizer assim que não, o cara com coceira que se coça constantemente, ele é mais feliz do que o cara que não tem esse desejo.
que se vive livre da coceira, né? E aí a gente pode trazer muitas analogias, né? Um bêbado que nunca para de beber tem a melhor vida, um viciado em comida que come sem parar é mais feliz, um tirano corrupto que nunca se contenta tem uma boa vida, sabe? O que o Sócrates está querendo dizer aqui é justamente que a satisfação irrestrita dos desejos não é algo que traz felicidade. E que a verdadeira felicidade consiste justamente em não ser escravo desses desejos. Não deixar que os desejos te dominem. Esse é o ponto do Sócrates, inicialmente, discutindo com o Cállicles. E aí, discussão vai, discussão vem, o Sócrates acaba convencendo o Cállicles, acaba forçando ele a admitir que, de fato, nem todos os prazeres são bons. Alguns são bons e outros não. Alguns são vergonhosos e são até nocivos. Por exemplo, os prazeres de um tolo ou de um pervertido são prazeres, mas não tornam a sua vida boa. Né? Um bom exemplo é a pornografia, né? Pornografia é um prazer que acaba com o seu psicológico, com a sua alma, como nós bem explicamos no capítulo do Epistalk sobre pornografia. Então, com isso, Sócrates ele vai separar o prazer de bem. E que prazer não equivale automaticamente a algo benéfico. Que existe uma coisa que é o bem e uma coisa que é o prazer. Sócrates acaba forçando o Cállicles a admitir isso. E qual que é a conclusão do Sócrates? É que a partir dessas analogias e argumentos, o Sócrates ele conclui que uma vida entregue aos desejos irrestritos é profundamente falha. A busca cega do prazer leva a uma situação de nunca saciedade, nunca a pessoa se sacia. Uma contínua frustração, né? Que nem a analogia do jarro e da coceira. Portanto, a felicidade não consiste em simplesmente acumular prazeres momentâneos, mas em atingir uma satisfação duradoura. O que exige o quê? Medida e critério. Ou seja, justiça. Você tem que ter justiça na sua alma. Sócrates defende que o verdadeiro bem-estar requer discernimento para selecionar quais desejos satisfazer e em qual grau. Em outras palavras, o que ele está defendendo aqui é o princípio da temperança, do autocontrole, que é indispensável para a felicidade. Somente uma alma moderada, com desejos ordenados, pode estar em harmonia consigo mesma. Já a alma dominada por apetites infinitos vive em desordem e insatisfação constante. Ou seja, Sócrates reforçou mais uma vez aí que o prazer desenfreado não é o caminho para a felicidade. O caminho está em domar os desejos pelo uso da razão e da justiça, alcançando um estado de equilíbrio interior. Porque para Sócrates, no final das contas, justiça é justamente isso, é equilíbrio, é a boa ordenação da sua alma. Na República de Platão, que eu ainda vou tratar aqui no Epistalk, ele vai dividir a alma em quatro partes. Desculpa, em três partes. A parte da temperança, que controla os apetites, os desejos. A parte da coragem, que onde estão as emoções e demais impulsos relacionados à ambição. E a sabedoria, né? A parte superior da alma, que é onde está o intelecto. E uma pessoa justa é uma pessoa que ordena essas três partes da nossa alma devidamente. Quando você traz justiça, equilíbrio para a sua alma, você se torna alguém verdadeiramente feliz. É uma felicidade que não é momentânea, não é um sentimento, não é uma felicidade que está relacionada com os nossos sentidos, mas que está relacionada com a nossa alma. Isso tem tudo a ver com toda essa discussão de um bem verdadeiro e um bem aparente. Porque muitos bens que apetecem os nossos sentidos, de fato, são só aparentes. Por outro lado, os bens verdadeiros são mais profundos, estão ligados à alma. Entendem? Para finalizar, o Sócrates não chega a falar isso nesse diálogo, tá? Mas eu vou adiantar um pouquinho, mais uma vez, do que ele diz na República de Platão. Que basicamente existem sim os mais fracos e os mais fortes. E claro que os mais fracos muitas vezes se valem da justiça para legitimarem o seu poder e as suas vantagens, né? Só que existe um homem que é mais forte que o homem forte do Cállicles. O homem forte de Sócrates é justamente esse homem que, podendo
fazer valer a sua vontade sobre os mais fracos, podendo exercer poder sobre os mais fracos, ele se recusa, porque ele prefere ter uma alma justa, porque ele prefere não se corromper, porque ele prefere uma vida equilibrada, porque ele entende que a verdadeira felicidade consiste justamente nisso. Então, para finalizar o diálogo, o Sócrates ele resume que a felicidade genuína depende da virtude, depende da busca pela virtude. A justiça e o autocontrole mantêm a alma equilibrada, enquanto a injustiça e a devassidão, né, o hedonismo, só vão destruí-la. Logo, Sócrates vai dizer que devemos buscar ser justos e temperantes, acima de tudo. Ele termina reafirmando que mais vale sofrer o mal do que praticá-lo, e que usar a palavra, ou seja, a retórica, corretamente, é usar a palavra para o bem, cultivando almas melhores. E que antes de você querer ser um bom retórico, você precisa ser o quê? Alguém justo, um filósofo. Isso tem tudo a ver com a tese do rei filósofo que o Sócrates vai defender na República de Platão. Eu tô me gaguejando aqui. Tem tudo a ver com a ideia do rei filósofo que o Sócrates vai defender lá na frente, de que os reis devem ser filósofos ou os filósofos devem se tornar reis, basicamente. Então, isso é para ele a conclusão que coroa todo esse debate. Apenas vivendo com retidão moral pode-se alcançar a verdadeira felicidade. Então, vamos fazer aqui um resumo bem rápido do que foi argumentado e qual foi a resposta de Sócrates. Primeiro argumento de Cállicles. A moral é a invenção dos fracos para controlar os mais fortes. Resposta de Sócrates. Se a moral fosse apenas uma convenção, não haveria diferença entre justiça e injustiça. E a justiça existe justamente para equilibrar a alma do homem e a sociedade, e evitar assim o caos, tanto individualmente como coletivamente. Segundo argumento de Cállicles. O melhor é satisfazer todos os desejos. Resposta do Sócrates. Isso levaria à destruição da própria vida, e a felicidade exige controle e moderação. Terceiro argumento de Cállicles. Os tiranos e políticos são mais felizes, coisa que o Polo também falou. Sócrates vai dizer, se eles vivem com medo e cercados de inimigos, como podem ser felizes? E a verdadeira felicidade vem da justiça e não do poder. O quarto e último argumento é quem escapa da punição é mais forte, coisa que o Polo também fala. E aí Sócrates vai rebater dizendo que isso é como um doente que se recusa a tratamento, que continua permanentemente doente, e que a punição purifica e melhora a alma. No final do diálogo, Sócrates ele vai trazer um mito escatológico, ou seja, um mito que retrata o fim do mundo, ou o fim da humanidade, ou o que há após a morte, né? E ele vai dizer que todos nós, após morrermos, somos julgados, né? Ou nós vamos para a Ilha dos Bem-aventurados por termos vivido vidas justas, ou vamos para o Tártaro, vamos para o Hades sofrer pelas nossas penas, caso tenhamos vivido de forma muito injusta, ou vamos para algo semelhante ao purgatório, né? Algum lugar que, ok, você precisa se purificar de certas injustiças, né? Para ir para a Ilha dos Bem-aventurados, mas você pode ser salvo, né? E o Sócrates vai dizer assim, olha, e aqui vem uma das partes mais profundas desse diálogo. Ele vai dizer o seguinte: quanto a morrer por falta da retórica bajuladora, estou certo de que me veria suportar facilmente a morte. A morte em si mesma não é de se temer, salvo por quem for insensato e covarde. O que é de se temer é cometer injustiça. E a maior infelicidade para o homem é chegar ao Hades com a alma cheia de malfeitorias. Ou seja, o que o Sócrates está dizendo é que a sua alma é eterna e o seu corpo perece. Então, quando você morrer, você vai ficar nu. Ninguém vai ver o que você aparenta ser, mas o que você é de verdade. E para ele é muito pior você morrer como um injusto do que você viver justamente e, na vida após a morte, poder saciar de uma alma verdadeiramente justa, uma alma verdadeiramente feliz. Isso é muito parecido com o que o cristianismo ensina, né? Sobre ir para o inferno e ser salvo pela graça divina, enfim. De fato, existem certas semelhanças. Não à toa o Nietzsche dizia que
o cristianismo é platonismo para leigos. Mas a questão é, Sócrates está dizendo que a felicidade de ter uma alma justa continua após a morte. E que a morte não é algo de se temer. Porque a morte vai acontecer para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Então, se vai acontecer mais cedo ou mais tarde, o que é melhor? Viver uma vida injusta e infeliz ou justa e equilibrada? É algo a se pensar. Porque eu acredito, pessoal, que no final das nossas vidas, quando olharmos para trás, nós vamos nos perguntar apenas uma coisa vai importar. Eu vivi uma boa vida? Eu fiz o melhor que eu podia fazer? Porque todas as outras coisas, pessoal, não vão importar mais. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o Górgias. Esse foi o diálogo platônico que nos ensinou tantas coisas, que começa falando sobre retórica e quando vai ver estamos falando sobre a vida após a morte, sobre viver uma vida justa. Mas o ponto central mesmo é essa questão aí da retórica e dela ser usada para fins injustos e que os retóricos, na maior parte das vezes, não buscam a justiça, mas apenas os próprios interesses, que é o que os políticos na democracia ateniense faziam antigamente, e é por isso que a democracia ateniense veio a cair, né? Por isso que ela veio a ruínas na guerra contra Esparta. Porque os espartanos não eram assim, eles tinham uma organização mais militarizada e tudo mais, enfim, isso aí é papo para outro podcast. A questão é que ainda bem que isso só acontecia naquela época, né? Nunca mais aconteceu de certos sofistas se valerem da oratória, ganharem poder político e ferrar com o resto da população. Só na Grécia antiga que isso aconteceu, né? Isso nunca aconteceu no Brasil. Graças a Deus isso aí nunca mais aconteceu na história da humanidade, né? É. Pois é. Enfim, pessoal, esse foi o nosso podcast, esse foi o nosso 8º capítulo do Epstalk, tá bom? Eu espero que logo eu possa voltar aí para trazer mais algum diálogo platônico, e eu acredito que o próximo que eu vou ler vai ser o Fédon, né? Provavelmente vai ser o Fédon, e logo depois eu acho que eu já vou ir para a República. Mas eu tô pensando ainda se eu chego a tratar outros diálogos aqui. Até porque todos eles, né? Todos os diálogos platônicos são de uma profundidade tão grande que me dói o coração pular algum deles. Então eu vou selecionar bem aqui. Até lá, eu peço por favor que você se inscreva no nosso canal no YouTube e também siga-nos no Spotify. Curtam os nossos podcasts, comentem, compartilhem, mandem pros seus amigos. E é isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.